Olá, que bom te ver por aqui. Estatisticamente, esse ano saiu que mais de 66% dos brasileiros estão endividados, tem um nível de endividamento muito alto. Exatamente, essa estatística ela é assustadora, ela é alarmante, porque nós estamos falando de 66,64% dos brasileiros com alto nível de endividamento, né? E a nossa preocupação, por que ela vem, por que ela acende? No meu caso, primeiramente, porque eu já fiz parte dessa estatística, já estive entre esses números, né, de pessoas que estão numa condição onde entram no loop financeiro do ciclo de endividamento e não conseguem sair, né? E segundo, é porque isso é ruim para o mercado. Mais pessoas endividadas que não têm condições de pagar as suas dívidas são menos crédito e menos dinheiro em caixa entrando no mercado. Então eu, por exemplo, como empresário, né, e investidor também, porque indiretamente como investidor isso também me afeta, eu como empresário, por exemplo, a gente tem uma certa dificuldade de fazer com que as nossas empresas elas consigam ter resultados bacanas. A gente não consegue gerar emprego, a gente não consegue desenvolver a nossa empresa, não consegue crescer. Não sei se você reparou que de 2017 para cá, o número de lojas com a placa aluga-se, né? Eu moro em Brasília, por exemplo, eu vejo muitas empresas fechando, isso dói meu coração. Porque é menos um empresário, é menos uma oportunidade de emprego, são menos oportunidades de gerar receita e gerar renda para o país. Isso fica ruim. E o número de endividados, quando ele cresce, automaticamente o crédito também é afetado. As empresas deixam de vender, deixam de produzir. Consequentemente, ações de grandes empresas começam a cair e começa a instalar uma crise no Brasil. Isso é ruim também para quem é investidor. Então, o número alto de endividados e o número, vamos dizer, cada vez mais crescente de pessoas que não conseguem gerar receita e não conseguem gerar renda para o país, ele é ruim para o próprio país, ele machuca o próprio país, ele atinge a todos nós. Nesse propósito e nesse pensamento, eu comecei a gravar alguns vídeos, eu comecei a dar treinamentos, eu comecei a dar aulas para contribuir tanto com a consciência e aprendizado de pessoas, como também abrir os olhos para gerar novas oportunidades. Tanto para as pessoas que estão endividadas saírem do seu nível de endividamento, sair daquele loop, daquele ciclo financeiro, como também para pessoas gerarem negócio, começar a abrir alguma coisa e ter um despertamento para algo para fazer. E aí eu comecei a gravar vídeos, eu comecei a dar palestras, eu comecei a ajudar da forma que eu via que poderia ajudar. E a internet é uma das formas mais escaláveis que dá para a gente poder ajudar pessoas. Estou aqui justamente cumprindo o meu propósito, né? Estou justamente trazendo para você aqui o ensinamento. Eu gostaria que você ficasse até o fim, tá? Porque o conteúdo que eu vou trazer é muito interessante. Ele é baseado numa crença, né, que eu construí, né, para a minha vida, né? E essa crença tem me dado excelentes resultados. E por que não compartilhar com você? E por que não tentar te abençoar, tentar te ajudar também? Porque eu tenho também uma outra crença que se eu te ajudo, você pode ajudar outras pessoas. Talvez você não consiga falar para essas pessoas, não consiga expressar para elas, talvez você tenha, não sei, alguma certa dificuldade ou timidez, eu não sei, de tentar falar e ajudar as pessoas, mas pelo menos você pode compartilhar os nossos vídeos, pelo menos você pode compartilhar o que a gente está dividindo aqui no canal nosso, né, nas nossas redes sociais. Isso já é uma grande ajuda, né? Então, às vezes a gente entende o seguinte, poxa, mas eu não sei como que eu posso fazer para contribuir na vida de uma outra pessoa. O simples fato de você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar, dividir com pessoas, você já está fazendo a sua parte, você já está contribuindo, tá? Então eu quero te pedir encarecidamente isso, né? Vamos ajudar a abençoar outras pessoas também, dividindo e levando esse vídeo para outras pessoas, ok? Meu nome é André Costa, eu sou empresário, investidor, sou mentor, sou coach financeiro e eu ajudo pessoas com problemas. Eu ajudo pessoas com problemas na vida pessoal, na área de desenvolvimento pessoal, eu ajudo pessoas com problemas financeiros, na área de planejamento, organização financeira, metas, objetivos, resultados. E eu sou também, como homem de negócios e investidor, eu ajudo pequenos negócios, small business, ajudo pessoas com pequenos negócios a resolver problemas, solucionar problemas, aumentar suas vendas, aumentar a lucratividade, questões de contratação, né? Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer ajuda que você precisar e eu puder humildemente te ajudar, contribuir, eu vou fazer com todo o coração, vou fazer de toda a ajuda.
Reforçando, meu propósito aqui é compartilhar com você o pouco que eu aprendi, que eu sei que funciona realmente, porque eu tenho aplicado em minha vida e tenho ajudado outras pessoas a fazer e tem dado certo, tem dado resultado. Então meu propósito aqui é fazer com que isso chegue até você e você se coloque na posição de ser ajudado e, consequentemente, começar a ter bons resultados com isso, ok? Então, voltando aqui na estatística, 66,64% dos brasileiros endividados em situação, não é só endividado porque tem uma dívida e consegue estar pagando, não. 66,64% dos brasileiros endividados, na grande maioria deles, além de estarem com crédito comprometido, estão também negativados. E o outro restante tem dificuldade de pagar suas contas. Em resumo, 66,64% dos brasileiros estão com problemas sérios financeiros e não tem nem ideia de como sair deles. Não conseguem sair. Deixa eu dar um recado para você. Esse problema de endividamento que as pessoas estão passando não é por falta de dinheiro. Não é o dinheiro que está sendo o problema para essas pessoas. O problema que essas pessoas estão enfrentando, estão passando, ele está ligado ao modelo mental, à sua mentalidade. Crenças, hábitos, comportamentos. Essas três questões precisam ser trabalhadas nessas pessoas. Essas três questões precisam ser resolvidas nessas pessoas, na vida dessas pessoas. Quando a gente fala de crença, né, ou seja, aquilo que durante a nossa infância foi construindo, a gente foi ouvindo, foi moldando, foi tendo impressões, inclusive erradas, né, impressões com julgamento errado, isso vai construindo dentro de nós crenças que, ao invés de nos aproximar do sucesso, ao invés de nos potencializar, nos ajudar, elas trazem limitações, fazem com que a gente trave, fazem com que a gente não consiga prosseguir da forma que deve ser. Hábitos, né? O que você faz no seu dia a dia, na sua rotina, né? Onde você está envolvido, como você está vivendo. Isso pode também te atrapalhar, comprometer seriamente seu resultado, pode impedir que você chegue aonde você precisa chegar, né? Seus comportamentos, né? A forma que você reage diante de determinadas situações, né? A forma que você trata determinadas situações, negligenciando ou dando atenção demais a coisa que não deveria dar. Isso também pode te prejudicar, isso pode também causar um impacto negativo no seu resultado financeiro. Não só no seu resultado financeiro, mas na sua vida pessoal como um todo. Na Virtus, que é a minha empresa de treinamento e desenvolvimento pessoal, nós temos uma ferramenta chamada Mavis, que ela vai permear todas as áreas da sua vida. Inclusive eu te convido, né, se você tiver interesse de fazer um diagnóstico totalmente gratuito, tá? Eu faço para você, pessoalmente eu faço, tá? É só você entrar na minha bio, acessar os meus contatos para chegar até mim, me mandar um direct pelo Instagram ou uma mensagem pelo Facebook. Tem vários canais aí de comunicação, inclusive e-mail também, que você pode entrar em contato comigo, tá? Tem um WhatsApp também que nós vamos disponibilizar também. E a partir dali eu faço contato com você e eu faço um diagnóstico gratuito da sua vida, mostrando para você um espelho, né? Um raio-x da sua vida, como é que a sua vida está e aonde é que você precisa se concentrar para melhorar, ok? O que você precisa fazer para melhorar, gratuito. Eu faço isso para você, eu te mostro isso, eu te entrego isso, tudo bem? Mas esses três hábitos eles são nocivos, eles não são hábitos, vamos dizer assim, necessariamente que são ruins, eles são neutros, né? Crença, os hábitos, os comportamentos, eles são totalmente neutros. O problema é que nós temos péssimas crenças, temos que substituir, eliminar ou trocar por boas crenças, né? A mesma coisa acontece com os hábitos, a mesma coisa acontece também com os comportamentos. O que eu quero dizer para você? Que para você sair dessa estatística muito grande, tem que haver uma transformação de personalidade e de estado. O ser e o estar precisa ser trabalhado. Se você não trabalhar o ser, que é você, sua identidade, sua personalidade, não trabalhar o seu estado, né, que é onde você está no momento, você não consegue gerar uma transformação. E aí, nesse ponto que eu vou chegar agora no assunto desse vídeo. Muitas pessoas me perguntam, André, você criou um canal chamado Disruptivos. André, você fala muito sobre mente disruptiva. André, você diz muito que as pessoas precisam ser disruptivas em determinadas ações. Afinal de contas, o que é ser disruptivo? Ser disruptivo é romper com os padrões, romper com aquilo que você está fazendo. Albert Einstein disse que se você continua fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, você vai ter os mesmos resultados. E insanidade é você querer ter coisas, resultados diferentes,
fazendo as mesmas coisas. Esse é o conceito de Albert Einstein para a insanidade. Então como é que você quer repetir os mesmos hábitos, os mesmos padrões, os mesmos comportamentos, tendo assim as mesmas crenças e querer resultado diferente? Não vai conseguir. Simplesmente é impossível você conseguir obter um resultado diferente. O que você precisa então? Você precisa mudar os seus hábitos, seus comportamentos, as suas crenças, precisa fazer um trabalho que nós chamamos na Virtus de disrupção. Você tem que desromper. Você tem que sair do modelo atual, do modelo padrão que você tem vivido, repetindo os comportamentos que você está, e começar a implantar e viver na prática comportamentos diferentes que estejam congruentes ou alinhados ao teu objetivo, né? Na prática você tem um ponto A, que é o teu estado atual, é onde você está agora, nesse momento agora. E você tem um ponto B, que é onde você quer chegar. Existe uma divisão entre o ponto A e o ponto B. Aqui no ponto A, onde você está na área dos sonhos, você está sonhando. Olha para o ponto B e fica viajando na maionese, sonhando. Ah, que bom que seria se eu não tivesse dívida. Que bom que seria se esse problema tivesse sido resolvido. Deixa eu te contar uma coisa. Eu já fui muito endividado na minha vida. Já tive vários problemas na minha vida de endividamento. Eu voltei para esse problema algumas vezes. Eu consegui resolver meu problema de endividamento, aplicando algumas técnicas que eu criei, mas eu voltava novamente a ser endividado. Resolvia o problema, voltava. Resolvia, voltava, resolvia, voltava. Até que um certo dia eu cansei desse vai e volta, né? Tá bem, tá ruim, tá bem, tá ruim, tá bem, tá ruim, tá bem, tá ruim. Eu cansei. E aí eu fiz um trabalho de autoavaliação comigo mesmo, né? Então eu procurei um profissional na área, fiz um trabalho de avaliação e aí eu percebi, o profissional me ajudou eu perceber que eu tinha um problema, né, nas minhas crenças, nos meus hábitos e nos meus comportamentos. Né? Eu descobri crenças, hábitos e comportamentos. Né? Ele foi fazendo perguntas para mim, foi me conduzindo e eu, pá, caraca, já sei o que está acontecendo comigo. Legal, vamos parar por aqui que eu acho que eu já sei o que está acontecendo. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim. Comecei a trabalhar, cara, eu vou precisar mudar a forma que eu enxergo o mundo, a forma que eu enxergo a vida, a forma que eu enxergo as coisas, a forma que eu penso sobre dinheiro. Eu vou precisar de agir em certas situações de forma diferente, mudar meu linguajar, mudar meu procedimento. Eu vou precisar ter mais cautela. Como que eu faço isso? Eu comecei a descobrir exercícios que trazem quietude, que trazem, acabam com a ansiedade, melhoram o teu estado de espírito, melhoram o seu estado de avaliação das coisas. E aí quando eu comecei a perceber essas coisas, né, eu comecei a me sentir bem fazendo aquilo. Naturalmente, a minha vida foi respondendo positivamente aquelas ações que eu comecei a fazer. E aquelas respostas começaram a trazer resultados, só que foi imperceptível, eu não comecei a perceber. Até que um dia, foi dois amigos meus, uma amiga na verdade, para ser sincero, e um amigo fizeram um comentário em dias diferentes, em momentos diferentes, sobre a minha personalidade, sobre como eu estava, e a minha esposa também fez uma observação no final de semana que a gente saiu, né? E aí eu comecei a perceber, porque as mudanças elas são pequenas e gradativas, nos seus olhos elas se tornam imperceptíveis muitas vezes, mas quem está em sua volta começa a perceber essas mudanças. E elas começam a acontecer. E quando elas acontecem, na verdade, elas começam a gerar resultado na sua vida. E esses resultados são perceptíveis por outras pessoas, né? E aí eu continuei o progresso da minha vida, eu continuei desenvolvendo esse hábito. Até hoje eu tenho meu hábito de desenvolvimento pessoal matinal que eu faço. Isso se tornou uma coisa maravilhosa na minha vida. Eu não fiquei escravo de atitudes, de ações, de habilidades, de coisas que eu precisava desenvolver. Refém disso. Não. Eu faço isso como hábito de respirar, como hábito de tomar água, como hábito de se alimentar. Isso agora entrou na minha vida, faz parte da minha vida. E isso me retorna muitos benefícios, muitas coisas bem bacanas. Então eu percebi exatamente um ponto de inflexão na minha vida, que eu precisava mudar alguma coisa. E nesse ponto de inflexão eu gerei uma disruptura. Eu vou desenhar para você aqui bem rapidinho, só para poder facilitar também a minha explicação. Na verdade, eu vou me ajudar a eu explicar melhor o que eu estou querendo dizer para você, tá? O que acontece? Quando a gente fala de disrupção, a gente fala da nossa mente, a gente está falando de uma quebra de um modelo, tá?
Então vamos imaginar o seguinte, você tem aqui um ponto que eu vou chamar de ponto A. Esse aqui é o teu estado atual, ponto A. E aqui você tem um ponto que nós vamos chamar de ponto B. O ponto B é o seu estado desejado, é aonde você quer chegar, legal? Então, qual o seu desejo? Qual a sua ansiedade? O seu desejo e a sua ansiedade é migrar do ponto A para o ponto B. Vamos fazer uma simulação. Vamos imaginar que o ponto A é a sua vida atual e vamos imaginar que a vida atual dessa pessoa que eu e você estamos olhando, observando, seja um retrato que está da seguinte forma. Essa pessoa que está no ponto A, que nós diagnosticamos aqui, ela mora de aluguel, ela ganha um salário pequeno, baixo, ela é assalariada, tá? E ela não tem perspectiva nenhuma de futuro, porque o que ela faz no dia a dia dela e o que ela vive no dia a dia dela não permite, né, que ela tenha tempo para sonhar. Ela está presa e infiltrada dentro de uma realidade. É um estado de ser que essa pessoa se encontra, né? Então aqui no ponto A, nós temos aqui o ser e temos aqui o estar, ok? O ser está ligado a quê? O ser está ligado à identidade. Quem é aquela pessoa, né? É um assalariado, é uma pessoa que tem muitas dificuldades financeiras, mora de aluguel, né? Tem vários problemas que ela precisa resolver e ela vive numa ansiedade, vive em preocupação. Mal tem tempo para poder ter um lazer, ter tempo para poder curtir sua família. Ser. Aqui você diagnostica a identidade da pessoa. E o estar? O estar é o mundo dela, é o universo dela naquele momento, né? Então assim, com quem que ela convive, quem são as pessoas que estão com ela, aonde ela mora, qual lugar que ela está morando, aonde ela trabalha, né? É a situação daquela pessoa, é o estar, como aquela pessoa está naquele momento, né? A condição física, condição financeira, a saúde, o estado espiritual daquela pessoa é mapeado dentro do estar. Então, o ser e o estar estão classificando exatamente o ponto A. Eles determinam quem é aquela pessoa. Bom, tiramos uma foto, já sabemos quem é aquela pessoa e aonde que ela está naquele momento. Essa pessoa, ela vai ver uma pessoa andando na rua, vai ver um carro, vai ver alguma coisa e ela vai usar a sua imaginação. Como seria ser aquela pessoa? Como seria estar dirigindo aquele carro? Como seria ser morar no lugar daquele cara? Como seria estar naquela casa, naquele apartamento, naquelas condições? Então ela começa a filmar e ela começa a despertar nela um desejo, que é o ponto B. Esse ponto B aqui, na verdade, ele é o quê? Ele tem um novo ser, uma definição nova de um ser, e ele tem uma definição nova de estar. Tá? Então, quando você tem uma nova definição de ser e estar, você projeta fora da sua realidade o que você gostaria de ser. Aqui tem uma coisa muito interessante que eu quero colocar para você. Existe aqui, ó, um divisor, uma linha divisória, ok? Presta atenção agora no que eu vou falar agora, que é bem importante e é muito sério também. Entre o ponto A e o ponto B, tá? Você pode me dizer o seguinte, André, aqui é uma realidade. Aqui é um sonho. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso é a nossa visão. A nossa visão enxerga. Realidade é isso aqui, ó, o que eu estou vivendo hoje. Sonho é como eu gostaria de estar. Enquanto você pensar dessa forma, você começa o quê? Você começa a acreditar, gerar uma crença que isso é verdade e isso não é verdade. Isso é o que você vive hoje, porque é o fato, é a evidência que você está hoje aqui, tá? E isso é o que você gostaria de viver. Legal? O que acontece? A partir do momento que você acredita que isso é realidade e isso é sonho, sonhos raramente se realizam, é uma crença que nós temos, certo? Todo mundo diz aí, tem clichê, persiga seus sonhos, viva seus sonhos, mapeie seus sonhos, nananana.
deixa eu dizer uma coisa para você com todo o respeito do mundo. Se você continuar pensando dessa forma, você vai continuar vivendo o mundo dos sonhos. Você não vai materializar seu sonho. O que você precisa fazer? Primeira coisa, mudar a sua crença. Isso não é realidade. Isso não é sonho. Você, na verdade, e eu vou te explicar por quê, aqui é o seu mundo dos sonhos. E aqui é a realidade. Por quê? Porque aqui você está sonhando. Percebe? Se aqui você está vivendo uma realidade X, sonhando com uma realidade Y, qual a sua ação aqui no ponto A? É sonho, sua ação é sonhar. Você está sonhando aqui com isso. Na verdade, esse é o sonho e essa é a realidade. Quando você entende isso, você quebra uma crença limitante, você começa a acreditar que isso é a realidade. No outro vídeo eu vou explicar como que o nosso cérebro funciona. Eu tenho outros vídeos explicando isso aí, mas eu vou explicar de forma mais sucinta, mais interessante, tá? Mas o nosso cérebro não sabe o que é realidade e o que é imaginativo, o que não é realidade. Ele não sabe distinguir uma verdade de uma outra verdade. Porque o nosso cérebro trabalha com 5 sentidos, né? Ele percebe o cheiro, cor, né? Ele sente, você tateia, tem paladar. Então ele tem os sentidos dele lá que ele vai utilizar para quê? Percepção. Ele vai usar esses sentidos para dizer se aquilo é real ou não é real. Se você consegue mentalizar essa realidade aqui, você está dizendo para o seu subconsciente que isso é uma verdade. Você começa a acreditar, vira uma crença, sua crença muda. Você sai do mundo dos sonhos, que é onde você está vivendo hoje, que você está sonhando, verbo sonhar, você está sonhando, é uma ação, para uma realidade, que é um desejo. E aí, o que acontece com a sua vida? Olha só que coisa interessante. Você começa a se projetar do ponto A para o ponto B. Você começa a trabalhar possibilidades de chegar ao ponto B. Entendeu? E aí, o que acontece? O conceito que eu sempre falo, essa linha divisória aqui, ó, que separa o ponto A, que é o diagnóstico atual, do ponto B, que é o desejado, ela chama o quê? Esse aqui, ó, é o ponto de ruptura. Você vai romper essa linha. Quando você romper essa linha, você fez uma ação que nós chamamos de disrupção. Rupção. Você vai gerar uma disrupção. Isso é ser disruptivo. Ser disruptivo é você olhar para um estado atual, projetar um estado desejado, e aqui você vai criar ações nesse campo dos sonhos, que você está sonhando em chegar até aqui, para transformar essa realidade, para viver essa realidade, para alcançar. Você não consegue fazer isso sem disrupção. Você não consegue fazer isso sem fazer uma ruptura nessa vida. E como que você faz essa ruptura? Mas André, como é que eu faço essa ruptura? Como é que eu mudo isso aqui? É simples. Você vai fazer 2 coisas, 3 coisas na verdade. Você vai ter que trabalhar as suas crenças, você vai ter que trabalhar os seus hábitos e você vai ter que trabalhar os seus comportamentos. Ok? Crenças, hábitos, comportamentos. Isso vai fazer com que você faça um lançamento que vai romper essa barreira e vai fazer você chegar até o ponto B. Quando o foguete está sendo lançado, né, não sei se você já leu o livro do Elon Musk, né, que é o dono da Tesla e o dono da SpaceX, eles projetavam foguetes, né, para que eles alcançassem uma velocidade muito grande aqui, ó, para romper a barreira da atmosfera. E aí ele vai conseguir sair da onde? Da linha de gravidade, que é aonde o campo gravitacional da Terra é muito mais forte. Então, o foguete tinha que ter uma força muito grande no lançamento dele para vir. A mesma coisa, você precisa de uma força. Essa força é gerada por um combustível. É necessário injetar um combustível para ele explodir, dar um impulso, e esse impulso gerar força suficiente para romper a barreira de ruptura. Como você causa uma ruptura? Como você faz uma disrupção? Existe uma emoção
que você gera dentro de você, e essa emoção vai ser o combustível necessário para fazer o seu lançamento do ponto A até o ponto B, causando força suficiente para essa disruptura. Volta esse vídeo várias vezes nesse trecho aí para você entender o que eu acabei de falar. Legal? Esse combustível se chama inconformidade. Você vai gerar uma inconformidade. Quando você não se conformar com o ponto A, quando você não aceitar o ponto A, quando você dizer chega para o ponto A, você criou dentro de você um sentimento chamado inconformidade. Essa inconformidade era um combustível que vai fazer um boom, ela vai jogar energia suficiente para você desromper, sair do ponto A, romper a barreira que te impede, que te divide do mundo que você está sonhando para a realidade que você quer conquistar e chegar realmente, de fato, a realizar o que você precisa. Isso é possível. Eu conheço pessoas que fizeram e eu sou uma prova viva disso, ok? Isso é possível. Eu estou dizendo para você aqui, nesse desenho simples, com toda a humildade do mundo, como você muda a sua vida, como você transforma de vez a sua vida, como você sai do ponto A até o ponto B. Sem inconformidade, você tem que estar inconformado. Lembre-se, eu não estou dizendo para você revoltar, sair quebrando tudo e sair agindo de forma violenta. Não, você dizer para você mesmo, cara, eu não aceito esse salário mais na minha vida. Eu não aceito essa situação de endividamento na minha vida. Eu não aceito escassez na minha casa. Eu não aceito a minha esposa passando, o meu marido passando, a minha filha, meu filho, meu pai, minha mãe. Eu não aceito isso mais. Eu vou romper. E você faz um comprometimento com você mesmo. O que é um comprometimento? Um comprometimento, tá? Quando você faz um comprometimento, você está fazendo uma aliança. Você está fazendo um compromisso fixo. Aonde esse compromisso é um compromisso mais um custo. Esse compromisso vai te custar alguma coisa. Ele tem que te custar alguma coisa, tá? Tempo, energia, dinheiro, você se debruçar sobre livros, conhecimento, isso é o custo que você paga. E o vapor, o combustível, a gasolina, a energia necessária se chama o quê? Compromisso. Quando você tem compromisso, você consegue pagar o custo disso. Noite sem dormir, sacrificar feriado, sacrificar final de semana e etc. O Brasil tem um período bem legal chamado Carnaval. É ótimo esse período para você estudar. É ótimo o período de Carnaval todos os anos, por exemplo, para você focar onde? Em pagar o preço. Focar, você compra livros, pega livros, adquire livros, né? Leia bastante, estude muito, 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 muito. Isso vai fazer com que você tenha realmente resultados sensacionais. Se você não se dedicar, você não estudar, você não se comprometer com seu comprometimento em sair do ponto A e chegar no ponto B gerado por uma inconformidade, você nunca vai sair do ponto A. Você sempre vai viver aqui. Você vai ser uma pessoa conformada com a sua situação. Nada de errado com isso, galera. Nada de errado. Se a pessoa quiser se conformar, eu sou pobre mesmo, eu estou vivendo como Deus quer e está tudo bem. O importante para mim é a fé e tal. Maravilha, eu não estou falando nada contra isso. De forma alguma. Vive do jeito que você está. Mas você não pode reclamar, não. Não reclama também. Porque você gerou essa situação. Você está conformado. Você quer ficar no ponto A. Não reclame do governo. O governo não tem culpa. Não reclame de Deus. Deus não tem culpa. Nem bota a culpa nele, como ele quer. Porque não é isso que ele quer. Eu te provo na Bíblia que não é isso que ele quer. Mas não fala isso, não. Não comete essa situação ilícita dizendo que isso você está como Deus quer, tá? E não coloca a culpa em ninguém em sua volta. Pai, mãe, filho, cônjuge, esposa, ninguém. O único responsável por isso é você. Se você está conformado com essa situação, tá como Deus quer, não, para mim tá bom assim, não, quis ser rico o quê? O importante é a fé e tal, não sei o quê, fique assim. E outra, segundo, além de não culpar ninguém por isso, governo, situação, família, pai, cônjuge, quem está à sua volta, não critique, respeite quem não se conformou com o ponto A e quer ir para o ponto B. Exatamente, não faça crítica.
Respeite essas pessoas, porque elas estão comprometidas com o sucesso delas. Elas entendem que nessa vida que elas estão vivendo não precisa ser dessa forma. Elas já desromperam, foram disruptivas nesse entendimento. E se elas foram disruptivas nesse entendimento, que não precisa passar por isso para poder ter uma vida boa, elas simplesmente estão inconformadas. Elas geraram para elas um combustível forte o suficiente para sair daquela situação ruim e ir para uma boa situação, fazer algo bem bacana na vida delas. Outra coisa interessante que eu quero te dizer é o seguinte: quando a pessoa ela entende que ela está numa situação e ela quer ir para uma outra situação, ela se compromete, paga o preço com base na inconformidade, essa pessoa ela já foi disruptiva em suas crenças, que é o primeiro passo. Então a inconformidade, ela faz com que você gere comprometimento, o comprometimento vai gerar um compromisso, mais um custo que você vai pagar, e aí isso é uma prova. Esse ato, essa ação, esse comportamento já prova que houve uma mudança de crença. Ela acredita que isso é uma realidade. Ela acredita que isso é uma possibilidade. Quando você chega nessa fase, chega nesse status onde a sua crença foi reformulada e você acredita que você pode chegar aqui, é a mesma coisa que a pessoa entende o seguinte. Vamos imaginar aqui. Vamos imaginar que você está num país A e você quer ir para um país B, por exemplo, né? Eu estou aqui no país A, legal. Vou para o país B. Só que a única forma que tem de sair do país A para o país B é de navio. Vou imaginar que é um transatlântico, né? E você, por alguma razão, né, e as pessoas que estão naquele navio compraram o bilhete e você ingressou dentro do navio, porém você vai para o porão do navio. As pessoas, durante essa viagem, suponhamos que seja um transatlântico, numa viagem de uma semana, do ponto do país A até o país B, e nessa viagem de uma semana que essas pessoas estão indo para lá, as pessoas elas se arrumam direitinho, vão para o jantar de gala, vão participar de coquetéis, banquetes, palestras, teatro, vão se divertir, vão dançar, vão passar noites maravilhosas, apreciar o mar, o oceano, a lua, aquela coisa maravilhosa. E você está onde? Você está no convés, você está no porão seu, está vivendo no porão. Por que você está vivendo no porão? Porque você acredita que o seu bilhete não dá margem e não dá espaço para você poder aproveitar isso aqui. Quando chega no ponto B, no país de destino, onde você vai desembarcar, aí você recebe um formulário de avaliação da viagem. E o formulário te pergunta, como foi a festa? Gostou dos drinks, coquetel, a comida estava boa? A recepção estava legal? A cama, a sua suíte estava bacana? Aí você estranha tudo aquilo, você olha para aquilo estranho, fala, como assim? Suíte, coquetel, jantar? A passagem minha não dava direito a nada disso. Como assim? Por que tá me perguntando essas coisas aqui? Que isso? Essa avaliação? Eu vou colocar não aqui em tudo. Aí a pessoa do controle de qualidade te retorna, fala, senhor, senhora, você avaliou aqui, muito ruim, disse que não se aplica em nada disso, por que o senhor avaliou? Aí você, não, é porque eu viajei do país A até o país B, nesse transatlântico, mas eu fiquei no porão. Por que o senhor ficou no porão? Não, é porque a minha passagem não dava direito. A suíte, a festa, essas coisas assim. Quem falou para o senhor que não dava direito? Ah, porque eu vi que o bilhete meu era de uma cor e dos outros que estavam entrando era de outra cor. Não, mas esse bilhete, na verdade, que o senhor recebeu de uma cor, ele foi de uma emissão especial, acabou essa emissão e nós emitimos um outro bilhete. Como não tinha a mesma cor, saiu de uma cor diferente. A pessoa fez a viagem inteira, do ponto A até o ponto B, vivendo num porão onde o bilhete dela dava direito dela curtir e aproveitar todos os benefícios que tinha. Simplesmente porque ela interpretou, ninguém falou para essa pessoa. Essa pessoa interpretou que o bilhete dela não dava direito. E aí ela passou esse tempo todo aonde? Em acomodações totalmente desconfortáveis. Meu querido, isso é uma analogia para a sua vida. É a analogia que eu estou falando. Sai do porão. Sai do porão. Seja disruptivo.
Rompe com essa barreira que está aqui e venha viver uma realidade graciosa, uma realidade muito bacana, uma realidade muito boa, projetando exatamente a vida como você quer que ela seja. Às vezes a gente passa pela nossa vida, numa caminhada, numa jornada muito grande, vivendo situações e aceitando situações, vivendo em conformidade, achando que a gente não é merecedor de coisas boas, achando que a gente não pode fazer coisas melhores, que a gente não pode ser uma pessoa melhor, estar numa condição melhor. Ok? Então, esse vídeo foi para você, para gerar consciência em você, explicar o ponto de disrupção, como que isso aqui funciona, e é para gerar dentro de você a preocupação que existe uma possibilidade de você sair da situação que você está para uma situação muito melhor. Ok? Minha missão, na verdade, meu propósito, na verdade, é dizer para as pessoas que assim como eu fui, tá? Uma pessoa com muitas carências, uma pessoa que teve uma vida muito apertada, um dia eu entendi que não precisava ser assim. Um dia eu gerei inconformidade. E quando eu gerei inconformidade, eu peguei o meu conhecimento, as minhas ferramentas, as minhas coisas, comecei a projetar isso aqui, lancei o foguete meu, onde ele causou uma ruptura na barreira que separava a minha vida, que eu não me conformava, para a vida que eu queria ter, e aí eu consegui alcançar. Eu sei passo a passo como fazer isso, ok? Curte os meus vídeos, me siga no canal, legal? Se esse vídeo serviu para você, se foi legal para você, dê um joinha, dê um like, compartilhe com mais pessoas, divida com mais pessoas, porque o nosso propósito, na verdade, é fazer um mundo melhor. É trazer consciência para as pessoas e fazer com que elas se sintam bem. Tem alguma dúvida? Entre em contato comigo, eu vou ter o maior prazer em fazer o diagnóstico, que nem eu te falei, da sua vida pessoal, o mapa pessoal da sua vida, totalmente de graça, devolvo para você poder analisar e ali você toma as suas decisões, tá? Para fazer com que você gere comprometimento, tenha compromisso com o seu comprometimento e pague o preço para poder chegar até lá. Não existe fórmula mágica, não existe estalar os dedos e pronto, eu estou aqui e de repente eu vou para cá. Não é assim que as coisas funcionam. Não estou mostrando para você milagre. Estou dizendo para você possibilidades. E elas são possíveis, elas são passíveis de serem alcançadas desde que você tenha comprometimento em chegar até lá. Ok? Beijo no coração, meu nome é André Costa e bora prosperar!